E aí, gente, hoje eu tô aqui diretamente no meu escritório e eu tava lendo Lucas capítulo 19, que conta a história de Zaqueu, e a palavra de hoje vai ser sobre humilhação, a importância da gente descer. Eu vou começar lendo aqui já, porque hoje a gente tá crente. Bora lá. Lucas capítulo 19, no versículo 1 diz assim: tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe dos publicanos. Publicanos, caso você não saiba, eram os cobradores de impostos. Geralmente esses caras eram judeus que decidiram trabalhar para Roma. Eles eram considerados traidores. Mateus era um publicano. E Zaqueu também, ele é um publicano aqui, ou seja, um judeu, possivelmente um traidor, né? Que as pessoas viam ele como traidor, já que ele trabalhava para o povo que estava oprimindo o povo de Deus, que era Roma. Versículo 3. Ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia, por causa da multidão e porque ele era de uma pequena estatura. Em outras versões desse texto diz, querendo conhecer Jesus. Versículo 4. Correndo na frente, subiu num sicômoro a fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar por ali. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de ficar em tua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Eu vou ler aqui o final da história porque é bonito. Ao verem isso, todos criticaram Jesus, dizendo: ele foi hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens. E se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Disse Jesus: hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Eu amo a história de Zaqueu porque é uma história bem simples, é uma história que é muito conhecida, né? Eu vou beber mais. Hoje eu tô no copo, ó. É uma história muito conhecida, só que eu gosto de pegar os detalhes e as nuances dessa história. O primeiro detalhe aqui que a gente tem, quando lê essa história, é que Jesus estava entrando em Jericó. As pessoas falam que ele estava saindo, etc. Isso não importa. O que importa aqui é que Zaqueu era um cara que a Bíblia já apresenta ele como um cara que queria conhecer Jesus. Essa é a primeira aplicação que a gente pode fazer. Nós temos que ser um pouquinho como Zaqueu. Nós temos que querer conhecer Jesus. Muitas pessoas que pregam o evangelho, que falam de Jesus, que são crentes há anos, ou até novos convertidos, às vezes a gente tem uma leve impressão, um leve engano, que nós já conhecemos Jesus, que a gente não precisa mais conhecer. Você, sei lá, era um crente que foi na escola dominical, você cresceu na igreja, você assistia os desenhos bíblicos e você acha que é isso, cara. Você já conhece Jesus o suficiente, mas a Bíblia diz que não. Nós não conhecemos Jesus. Inclusive, lá em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo fala que um dia nós o conheceremos como plenamente somos conhecidos, mas esse dia não chegou. Inclusive, tem outro texto da Bíblia que diz que hoje nós estamos tateando, tentando encontrar Deus, porque hoje nós não conhecemos plenamente a Jesus. Então, um dos grandes objetivos da nossa vida é conhecer a Deus. Inclusive, eu acho muito bonito quando o próprio Jesus vai falar que a vida eterna é essa, conhecer a Deus. Você tem ideia que, literalmente, a vida eterna é conhecer a Deus? Então, nós vamos passar o resto da eternidade conhecendo a Deus. Nós conheceremos Ele plenamente quando chegarmos lá. Então, uma das maiores buscas da vida do crente é simplesmente conhecer a Deus. E com a monotonia, com esse dia a dia do crente, de você ir pra igreja todo domingo, de você ir pra igreja do dia de sábado, tal, você simplesmente esquece de como é o objetivo de você estar servindo a Jesus é conhecer a Ele. A vida eterna é conhecer a Ele. Então não esqueça que você precisa buscar. A primeira missão que você tem é conhecer a Jesus. Assim como Zaqueu, queira conhecer a Jesus. E aí a Bíblia diz, Zaqueu querendo conhecer Jesus, e nós temos a atitude de Zaqueu. O que Zaqueu fez quando ele quis conhecer Jesus? A Bíblia diz que Zaqueu era um cara muito pequeno. Então quando ele viu aquela multidão, correu na frente da multidão. E aí ele viu uma árvore. E ele subiu na árvore. E aí vocês conhecem a história, né? Jesus viu e falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje vou pousar em tua casa. E eu acho muito bonito esse detalhe. Isso aqui, se você quiser usar a pregação depois, eu com você. Tem um detalhe aqui que eu acho sensacional. Olha, eu vou ler o versículo pra você, não sei se você percebeu. Versículo 5. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou pra cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Pega isso aqui. Desce depressa. Sérgio, não estou entendendo. Vou explicar. Zaqueu queria conhecer Jesus. O que Zaqueu fez? Ele subiu. Jesus olha pra Zaqueu: Zaqueu, desce. Pegou? Vou explicar. Tem muitas pessoas que acham que só conhecem Jesus em púlpitos. Muitas pessoas acham que só pregadores conhecem Jesus, só aqueles que pregam o evangelho conhecem Jesus. Ah, ele fala bonito, ele canta bonito, quer dizer que ele conhece Jesus. Ah, ele roda no manto, ele pula, sapateia, ele conhece Jesus, mas não. Lugares altos não são lugares de quem conhece Jesus. Na verdade, você quer conhecer Jesus, você não tem que subir em público. Você quer conhecer Jesus, você não tem que ser ascendente na vida. Você quer conhecer Jesus, não é subindo, é descendo. Jesus disse: Zaqueu, desce depressa. Você quer me conhecer? Desce depressa. Zaqueu desceu. Então, Zaqueu conheceu a Jesus. Pegou? O lugar de conhecer a Jesus não é em lugares altos, não é em lugares de destaque. O lugar de conhecer Jesus é se humilhando
Eu cheguei no tema do vídeo. O lugar de conhecer Jesus é você reconhecendo quem ele é e como ele é superior a você. Quando você reconhece quem ele é, você sabe quem você é. Você sabe que você precisa se humilhar perante a mão dele. Zaqueu desceu, conheceu Jesus. É por isso que, não sei se você já percebeu, na Bíblia, muitas vezes Deus pede pro povo se humilhar. Nós temos que nos humilhar perante a poderosa mão de Deus, porque quando nós nos humilhamos perante Deus, a gente tá falando, Pai, eu entendo quem o Senhor é, e eu entendo o meu lugar, e eu entendo que eu sou menor do que o Senhor. Muitas vezes a gente vive nossa vida cristã esquecendo o nosso lugar, e o nosso lugar sempre é descendo. Inclusive, é por isso que Jesus fala, quando forem orar, entrem no seu quarto, fechem a porta, orem em secreto, porque o Deus que vê as orações em secreto recompensa publicamente. Você acha que tá falando com tudo isso? Porque os crentes hoje em dia, primeiro, esquecem de conhecer a Jesus, e segundo, esquecem o seu lugar. O seu lugar não é de vitória, o seu lugar não é de destaque. O seu lugar não é só pra cima, o seu lugar às vezes tem que ser pra baixo. Jesus nos ensinou, primeiro, nos humilhar perante Deus, e segundo, nos humilhar perante pessoas. Sim, o ato de você lavar os pés dos outros é um ato de humilhação. Jesus fala, aquele que é menor no reino dos céus é maior do que João. Jesus fala, o que é mais servo é o que é maior. O que o mais se humilha é aquele que é maior. É por isso que Deus diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 4, eu vou ler aqui, ó. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra. Porque o nosso trabalho é se humilhar, a gente não se exalta perante Deus, porque Deus é maior do que nós. O único que exalta na Bíblia não somos nós, é Deus. 1 Samuel capítulo 2, versículo 7, o Senhor é quem dá a pobreza e a riqueza. Ele humilha, ele exalta. Nós nos humilhamos perante a presença dele, porque na hora que ele quiser, ele também pode nos exaltar. Mas isso é com ele, não conosco. Agora a gente tem que entender, humilhação na Bíblia tem aspectos diferentes. Tem a humilhação que você se humilha perante Deus, e tem a humilhação de você passar vergonha, que é diferente. Passar vergonha é diferente da humilhação que eu tô falando. A humilhação que eu tô falando é você reconhecer o seu lugar, não você ficar passando vergonha toda hora. Inclusive, Jesus conta uma parábola em Lucas capítulo 14. Essa parábola eu vou ler aqui na íntegra, porque ela fala exatamente do que eu tô falando. Quando alguém convidar você para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que o convidou dirá, desse lugar este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Essa humilhação que ele tá falando é a humilhação de vergonha, você vai passar vergonha. Mas, quando for convidado, ocupe o lugar menos importante, ou seja, você se humilha. Não é passar vergonha, você está conhecendo seu lugar. De forma que, quando vier aquele que o convidou, diga, amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença daqueles convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então nosso trabalho é se humilhar. Conheça seu lugar. Quer conhecer Jesus? Não é subindo, é descendo. É por isso que João Batista diz que ele cresça e diminua. O seu trabalho é conhecer o seu lugar. Se humilhe perante a poderosa mão de Deus. O próprio Jesus se humilhou. Lembra de Filipenses capítulo 2, versículo 8? Olha o que está escrito. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas humilhou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Tiago capítulo 4, versículo 10 diz, humilhai-vos na presença do Senhor e ele os exaltará. E aí a gente vai para a parte que para mim é a mais bonita de toda essa história. Jesus ensinou, Zaqueu, é descendo, tá? Que você me conhece. Quando Zaqueu desceu, Jesus falou, vou na tua casa. Eu acho muito bonito. Porque esse capítulo inteiro tá tentando te mostrar que Jesus Cristo é o Senhor. Zaqueu, ele reconhece que Jesus é o Senhor. E a Bíblia diz que é salvo aquele que reconhece Jesus como Senhor. É por isso que na fala de Zaqueu, não sei se você percebeu, o Zaqueu diz bem assim, vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens. E se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Disse Jesus, hoje entrou salvação a esta casa, porque Zaqueu conheceu Jesus como Senhor. E eu amo Zaqueu reconhecendo Jesus como Senhor, porque além de fazer isso, ele diz pra Jesus, Jesus, eu vou dar metade do que eu tenho pros pobres. Se eu fiz alguma coisa contra alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Basicamente, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele tava falando, Jesus, eu já tenho tudo, eu não preciso mais de nada. Meu tudo chegou. Jesus era o tudo de Zaqueu. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele entendeu, riqueza, não preciso mais de nada, eu só preciso de Jesus. Quando Jesus entra na vida de Zaqueu, ele reconhece o que é a verdadeira riqueza. Não é pelo dinheiro que ele tem, é pela presença que ele carrega dentro da casa dele. A tua verdadeira riqueza, a tua verdadeira alegria, a tua verdadeira felicidade, o teu verdadeiro propósito não se revela quando você tem dinheiro, mas pela presença de Jesus dentro da sua casa, pela presença de Jesus dentro do seu coração. E essa é a mensagem do vídeo de hoje. Humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus. Porque esse Jesus que quer que você se humilhe também é o Jesus que te exalta no tempo certo. Mas você não busca ele para se exaltar, você busca ele porque você quer a presença dele na sua vida. E esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha aprendido alguma coisa. Curte esse vídeo, compartilha, esqueci de pedir isso aí, mas vai ficar por isso mesmo e até a próxima.